Meus amados, tomai as vossas Bíblias no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Nos diz assim a preciosa palavra do Senhor. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, repetindo de propósito. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando do monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Senhor, somos totalmente dependentes de Ti e rogamos que o Teu Santo Espírito seja o nosso orientador, o nosso professor, e trabalhe em cada vida, em cada ser, em cada coração, para que a Tua palavra encontre guarida em cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tomai assento. Não conhecemos nenhum outro relato bíblico que nos leve a acreditar que Jesus tenha estado em Gadara em outra ocasião. Somente nesta ocasião este fato ocorre. Gadara era um lugar, uma província que também pertencia ao Império Romano, mas era colonizada por gentios. Por esta razão, havia lá criadores de porcos. Os judeus, por nada, absolutamente por nada, criam porcos, porque porcos são considerados pelos judeus animal imundo. Mas Jesus foi a esta região uma única vez. Eu acredito, o meu coração testifica isto, e eu quero crer que seja pelo Espírito Santo, por causa deste homem e por aquilo que este homem faria depois de libertado. Mas eu quero trazer à sua memória algumas coisas que Satanás faz quando encontra espaço em alguma vida. Com base no que acabamos de ler, a primeira coisa que vou destacar: o ser humano possuído por Satanás perde a sua vontade. Deixa de ser um ser
volutivo. O diabo toma a sua mente, o diabo toma as suas vontades e domina por completo. O ser humano possuído por Satanás não faz o que ele deseja fazer. Neste exato momento, nessa nossa cidade chamada de maravilhosa, que de maravilhosa não tem nada, existe milhões de pessoas só nessa nossa cidade possuídas por Satanás. Pessoas que se dão à prática de atos violentos, pessoas que fazem coisas que causam-nos nojo, mas fazem, porque são possuídas por espíritos malignos que as levam a praticar esse tipo de coisas. Segunda coisa que um ser possuído por demônios ou por Satanás perde: a dignidade. Não há ninguém digno quando está nas mãos do diabo. As pessoas, por mais que elas pensam que são importantes, e por mais que elas praticam coisas que aos olhos delas e de outrem parecem também coisas importantes, isso existe muito no mundo político, no mundo artístico, onde pessoas fazem pactos com Satanás para serem notórias, para terem poder, para terem autoridade, para terem predominância, e acabam sendo dominadas por ele, e fazendo a sua vontade. Mesmo assim, essas pessoas perdem a dignidade. Não há ninguém digno se demônios a dominam. Terceira coisa que uma pessoa pode perder quando é oprimido: a família. Isto aconteceu com este homem. Ele perdeu a sua família. Ele morava nos sepulcros, vivia pelos montes, andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Ele, na verdade, não tinha sentido, ele não tinha tino, como diz o bom nordestino, do que estava acontecendo. Ele estava simplesmente sendo conduzido. Uma pessoa possuída por demônios perde a família. Quarta coisa que uma pessoa possuída por demônios pode perder é a sua própria condição de ser humano. Olhe bem o estado deste moço. Ele deixa a sua casa, lugar próprio, o habitar de um ser humano, onde acontecem coisas produzidas por uma mente, um raciocínio lógico, para morar com os mortos, para morar nos sepulcros. Isso é perda do verdadeiro sentido de humanidade. Não havia mais neste homem alguma coisa que o caracterizasse como um ser humano, embora o fosse, embora ele não fosse diferente de nós. Não, as mesmas características que qualquer ser humano possui, ele também possuía. Mas a diferença dele para um de nós é que nele habitava demônios e em nós habita o Espírito Santo. É muita diferença. Nós temos um raciocínio lógico e sabemos exatamente a quem adoramos. Sabemos exatamente em quem cremos.
ele não. Quando se perde o sentido de ser humano, uma pessoa possuída por demônios, não tem jeito. Eu sei que não é nada agradável ouvir algumas coisas que vou vos contar, mas para caracterizar o que eu estou tentando vos dizer. Muitos dos senhores conheceram aqui uma pessoa chamada Daisy, que foi liberta aqui nessa igreja, hoje uma serva de Deus abençoada, casada. Quando veio aqui para essa igreja, veio através do programa radiofônico que nós tínhamos na Rádio Melodia. Ao ouvir uma mensagem nossa, pegou o endereço da igreja e veio parar aqui. A Daisy era uma pessoa escravizada por demônios. Vivia à mercê dos demônios. Praticava o que os demônios queriam. Ela era uma mãe de santo do candomblé. Além de ser uma pessoa endemoniada, a Daisy era uma pessoa viciada em drogas. E, além disso, a Daisy era uma pessoa que aderira ao homossexualismo. Os irmãos mais antigos que conheceram a Daisy, por favor, levante a mão aí para eu saber quantos nós temos. Nós temos aqui mais de 10 pessoas que conheceram a Daisy. Os demônios se manifestavam na Daisy aqui, nós orávamos e fizemos um grande trabalho. Mas uma certa vez, conversando com ela, ela explicou-me, porque houve uma curiosidade de minha parte de saber como que se desenvolvia aquela situação. Por que ela havia aderido a ser uma mãe de santo, fazer cabeça e etc. E ela contou-me como isso acontecia. Quando ela fez uma coisa chamada camarinha, se não me falha a memória, é esse o nome, ela vai para um mocó, um quarto, e lá fica totalmente nua, pelada mesmo. E quando ela vai fazer cabeça, ela é raspada, a sua cabeça, e é cortada em cruz, cabeça, braços, na altura do ombro. E ali naqueles cortes, ela disse que era infiltrado sangue de animais. Sangue de animais, especialmente galinha, porcos, infiltrado naquele lugar. E ela fica por uma semana, 7 dias, ali deitada numa esteira, pelada, e se coloca para ela o alimento. Só que aquele alimento fica ali numa tigela, e 2 dias depois, aquele alimento está azedo. 3 dias depois, ele já começa a apodrecer. 4 dias depois, ele começa a dar bicho, e ela comia aquilo. É uma coisa nojenta. É uma coisa que vai exatamente caracterizar que o ser humano perde o seu real sentido de quem ele é. Nós, seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez pessoas especiais, mas os homens, as pessoas têm optado por serem escravas, por serem bandidas, por serem pessoas sem classificações, porque elas optam por isso, mas não é esta a vontade de Deus. E uma pessoa possuída por Satanás não sabe de fato o que está fazendo, como Daisy, aquilo para ela era uma coisa comum. Lembro-me de um pai de santo que eu disse, não sei porquê, não sei se vocês vão jantar, não sei se alguém aqui vai pensar, mas isso é uma porcaria. Mas eu quero exatamente falar de porcaria hoje para mostrar a vocês que ele é porco, mas o nosso Deus é santo. Santo, santo, santo.
Então havia uma pessoa com uma grande ferida na perna e correu o boato que aquele pai de santo ia curá-la. E resolvemos ver aquilo. Vamos lá ver esse negócio. E o que aquele pai de santo fez? Ele pegou um pedaço de carne e colocou sobre aquela ferida, de tal forma que os bichos que estavam naquela ferida passassem para a carne. E depois daquilo, ele pegou o charuto, deu uma rufada naquela carne, pegou um pouco de cachaça, jogou naquela carne e começou a comer aquela carne. Quando uma pessoa está possuída por demônios, ela não sabe o que faz. Estou falando isso a todos vocês para dar um grito de alerta. Demônios podem possuir a qualquer pessoa. Alguém poderia perguntar-me, pastor, demônio pode possuir um crente? Pode, desde que ele seja um crente vacilante. E aqui tem alguns vacilantes. Não existe nenhuma garantia, a Bíblia não dá esta garantia, que alguém ao conhecer o Evangelho e viver uma vida desordenada, tenha sobre ele a proteção do Senhor. A proteção do Senhor existe sim, sobre aquele que ama o Senhor, sobre aquele que respeita o Senhor, sobre aquele que busca o Senhor, sobre aquele que está aos pés do Senhor. Este tem a proteção divina. Caso contrário, não tem. Os vacilantes não têm essa proteção. Esse homem perdeu tudo. De repente tinha filhos. E isso se entende um pouquinho à frente se você ler o contexto. Depois que ele estava liberto dos demônios, ele queria seguir a Jesus. Mas Jesus disse, não, vá para os céus e conte, diga tudo aquilo que o Senhor lhe fez. Ser possuído por demônios é não ter a lógica da vida. Já que vos contei aqui sobre Lídia, a irmã Elvira, mãe da Lídia, era uma serva de Deus. Mas uma serva de Deus, assim como você, resolveu sair da presença do Senhor. Resolveu dar um pulinho lá fora. Achou que a igreja estava chato. Achou que tudo aqui era chato. Que o pastor era um chato. Que os irmãos eram chatos. E você, no seu raciocínio julgado por você, quase lógico, achou que isso aqui era uma verdadeira chatura e resolveu então dar um pulinho lá fora. A irmã Elvira fez isso. E consequentemente os seus filhos a acompanharam. E num belo dia, tudo parecia bonito. Agora não havia mais a chatura da igreja, não havia mais a chatura do pastor, não havia mais essas coisas. Num belo dia, comemorando o aniversário de casamento da irmã Elvira, lá estava a família toda reunida, todo mundo dançando, pulando, aparentemente alegria. Quando de repente, Lídia, sua filha de apenas 16 anos de idade, cai no chão, rolando de um lado para o outro, gritando em alto som, de dores que estavam sofrendo. Imediatamente para-se som, para-se tudo, alguém sai correndo, pega um carro, bota a menina lá dentro e vai para o hospital. E quando chega no hospital, ela olha para
a cara dos médicos, para a cara dos familiares e começa a dar gargalhada. Imediatamente os médicos disseram: ela está maluca. Lá vai a irmã desviada, a mãe Elvira, para a casa de saúde Doutor Eiras em Botafogo, levando a sua filhinha querida, agora maluca. E lá interna. No dia seguinte, quando vai visitá-la, ao olhar já o estado dela, de um dia para o outro, ela não suporta. Ela não suporta. E diz: não, eu vou levar minha filha. Ela não vai ficar aqui. E foi lá, assinou um termo de responsabilidade e levou a filha. Eles eram pessoas de posse. Tinham várias propriedades. Moravam em Santa Cruz, por uma questão de sossego, mas resolveram mudar-se para um dos apartamentos em Bom Sucesso, para ficar mais próximo dos médicos e, acredite vocês, dos centros. A Elvira levou sua filha a todos os lugares. Qualquer pai de santo que aparecesse e dissesse: faça isso, ela fazia. Mas nada deu jeito. Demônios maquiam demônios, mas demônio não expulsa demônios. Só maquiam para enganar os trouxas. Não é assim, Alexandra? Você que veio de lá? Só maquiam para enganar os trouxas. Tá bom. Mas um certo dia, Lídia, que cortou os pulsos por 2 vezes, que pegava 3, 4 cigarros entre os dedos e colocava na sua face, queimando o seu rosto. Seu rosto era todo marcado. Lídia, que dormia com seus pés amarrados, e a corda que amarrava os seus pés, amarrava os pés da mãe, para que, se porventura ela acordasse, também acordava a mãe. Porque quando os demônios se manifestavam nela, ninguém conseguia segurá-la. E temendo que ela buscasse o suicídio, como já havia feito algumas vezes, a mãe dormia amarrada com ela. Mas um dia houve um descuido qualquer, ou a vontade de Deus, Lídia some. Desapareceu. E foi aquele desespero: onde está, onde está, onde não está. Ela saiu de Bom Sucesso e foi parar em Vieira Fazenda, no Jacarezinho, onde morava a sua avó. Não se jogou debaixo de carro, que era o que ela sempre tentava fazer, e foi parar lá na sua avó. A avó, quando viu, recebeu, todo mundo sabia a situação dela, imediatamente avisou a mãe que ela estava. Toda a família, o demônio mandava: não, eu vou ficar aqui. Toda a família se muda para a casa da avó. Porque onde o demônio está, numa família desestruturada, em vida de pessoas que não têm estrutura espiritual, ele manda e desmanda. As pessoas fazem o que ele quer. Mas aonde há a glória de Deus, quem manda é o Senhor dos Exércitos. Todos mudaram para a casa da avó. E lá começou uma nova etapa. Havia uma vizinha da igreja metodista wesleyana que percebeu que alguma coisa estava diferente naquela casa, a casa da avó, que era uma casa tranquila, alguma coisa estava diferente. E ela então procurou saber o que estava acontecendo, quando tomou conhecimento. Crente, pessoa que cria que o Senhor é libertador, pessoa que cria que o Senhor quebra as cadeias, pessoa que cria que o Senhor quebra os ferrolhos de ferro, pessoa que sabia que o Senhor é aquele que veio para tirar o homem das garras de Satanás, disse para a mãe: a senhora quer
que eu traga alguém aqui para orar pela sua filha? Resposta da mãe: senhora, eu aceito qualquer coisa, desde que a minha filha fique boa. A irmã Elvira havia se esquecido que um dia ela havia estado na igreja. Até um dia, fazendo uma análise, eu disse para a irmã Elvira, porque às vezes eu falo coisas que muita gente não tem coragem de falar, mas eu tenho. Irmã Elvira, a senhora deve ter sido aquela crente que na hora da pregação saía, ia lá para fora. Aquela crente que não buscava a Deus. Aquela crente que acorda e parece um animalzinho, nem agradece a Deus por ter passado mais uma noite, ter vivido mais uma noite. Assim como muitos crentes, né, acordam. Engraçado, há muitos crentes hoje que acordam e a primeira coisa que fazem é ver o celular, ver o WhatsApp. Deus? Que Deus? Nada. Bom, esses crentes, por incrível que pareça, isso aqui é para mim? É. Esses crentes, por incrível que pareça, estão na mira dele. Na mira de quem? Na mira dos demônios. Sabe por quê, queridos? Nós estamos numa guerra. Estamos numa guerra. E segundo o apóstolo Paulo, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa guerra é contra as potestades do inferno, as potestades do ar, os príncipes das trevas. E contra essa potestade não vale raciocínio, não vale músculo, só vale o poder de Deus. Não se vence demônios com diplomas, com conversinha, só com o poder. Mas há um detalhe: quem tem o poder é inclusive respeitado por eles. Um dia eles disseram para os filhos de Cefas, que chegaram para expulsar demônios em nome de quem Paulo pregava. E os demônios disseram: olha, eu sei quem é Jesus e sei também quem é Paulo, mas vocês são quem? Quem vocês são? Ou seja, vocês eu não conheço não, agora Paulo eu conheço, a Jesus eu conheço. Porque Paulo e Jesus tinham poder sobre eles. E um certo dia, nós recebemos o convite e fomos lá. Nosso primeiro encontro com a Lídia foi um encontro que nos marcou muito. A achamos no chiqueiro de porcos da sua avó, pelada, totalmente pelada, sem calcinha, sem sutiã, sem nada, rolando na lama de um lado para o outro e dando gargalhadas. Quem é possuído pelos demônios perde o senso de humanidade. Eu quero que você me alcance. Porque num processo de opressão, muitos também estão perdendo o senso de humanidade e fazendo coisas que não deveriam fazer. Especialmente atingindo a outrem. Não deveriam. Mas Lídia fez. Começamos então um trabalho com Lídia. Tivemos vários encontros, vários, até chegar o dia em que Lídia foi totalmente liberta. Depois da igreja aderir, jejuar e orar, Lídia foi totalmente liberta. Casou-se e passou a viver a sua vida. Não sei, não tenho notícia onde Lídia está. Mas a exemplo deste homem, ele tinha perdido a família, a dignidade, o bom senso, o senso de humanidade, ele havia perdido tudo.
Queridos, eu teria ainda muita coisa para falar nesta mensagem, mas o meu tempo já se foi. Mas quero lembrar de algumas coisas que estão no texto. O texto nos diz que quando Jesus pisou em Gadara, os demônios estavam à distância. Mas eles saíram de lá, correndo ao encontro de Jesus. E quando chegaram juntos a Jesus, aquele homem endemoniado, totalmente endemoniado, dobrou os seus joelhos e adorou o Senhor. Quero destacar isso para que você aprenda de uma vez por todas. Demônios também dobram os joelhos. Demônios também crê. Ele crê e estremece. Mas é desobediente como muitos de nós. Crê e estremece, mas é desobediente como muitos de nós. A desobediência que hoje campeia a maior parte dos corações leva-nos para próximo do pecado de feitiçaria. Porque a desobediência é caracterizada por um processo de rebeldia. E a Bíblia diz, e não fui eu que escrevi, que a rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria. Demônio crê, demônios dobram os seus joelhos, demônios estremecem, mas não obedece. Você fala, entra aqui, sai aqui. A desobediência aponta para esta característica que é própria dele. E se eu fosse você, mudaria o quadro da minha vida, se eu fosse você. Não iria mais compartilhar o meu comportamento. Eu que sou um ser lógico, criado por Deus, coroa da criação divina. Eu que deveria ter, você que deveria ter, nós que deveríamos ter qualidades e predicados que só Deus possui. Fugiria desta condição de permitir ao diabo que ele lhe domine e que ele lhe leve à prática de coisas que não deveria, especialmente a desobediência. Olhe para a Bíblia Sagrada. Todos, vou repetir, todos os pecados que levaram as pessoas à morte tiveram um único núcleo, desobediência. Todos. Mas o adultério, o núcleo é desobediência. O homicídio, o núcleo é desobediência. A prostituição, o núcleo é desobediência. Quem se prostitui, depois de conhecer a verdade, diz claramente em alto e bom som: sou desobediente. E quaisquer pessoas nessas condições podem ser possuídas por demônios. Quaisquer pessoas. É por essa razão que de vez em quando você vê um crente endemoniado por aí, né? E há outros oprimidos, muitos oprimidos. O crente que fala da vida do outro é um crente oprimido. Um crente que calunia o outro é oprimido.
Um crente que compra e não paga é oprimido. É. E por aí vai. Eles julgam-se espertos, mas no fundo, eles são oprimidos. O crente que não cumpre o que prometeu, o que contratou, é um crente oprimido. Que a Bíblia diz que o justo, o santo, mesmo com dano próprio, mesmo tendo prejuízo, claramente prejuízo, ele cumpre com o que combinou. Ele cumpre com o que tratou. Se não cumpre, ele é oprimido. Ele dobra o seu joelho, adora e pede. Vejam bem, demônios também pedem ao Senhor. Você está vendo essa mensagem hoje por outro ângulo, tá? Perceberam isso? É outro ângulo dessa mensagem. Demônios também pedem ao Senhor. Eles pediram. Olha o pedido deles. Senhor, nós sabemos que Tu és o Filho de Deus. Viesse nos atormentar antes do tempo? Mas olha só, Senhor, vou parafrasear o que eles disseram. Se Tu tens que nos expulsar, permita-nos, Senhor. Nós estamos te pedindo, Senhor. Permita-nos. Olha só, Senhor, aqui bem pertinho tem uma manada de porcos. Permita-nos. Não nos mande, olha só, Senhor, não nos mande para fora dessa redondeza, não. Nós queremos ficar nesse lugar. Nós gostamos deste lugar. Nós queremos estar aqui. Há demônios que gostam muito de certas casas, né? Demônios gostam muito de certas casas. Aquelas casas que ligam a televisão nos programas humorísticos, de piadas profanas, de baixo calão. Aquelas casas onde o indivíduo coloca lá no canal fechado a pornografia. Aquela casa onde as pessoas não se incomodam em levantar um altar ao Senhor dos Exércitos. Os demônios adoram este lugar, que é um lugar que ninguém incomoda. Ninguém incomoda. O pessoal acorda, logo vai lá, liga a televisão e coloca os filhos na frente. A babá eletrônica. Ninguém se lembra que existe um Deus. Vão fazer a primeira refeição do dia, vão à mesa, nem sequer agradecem a Deus, nem lembram que milhões de pessoas estão passando fome e ela tem ali o café, às vezes um bom café, queijo, presunto, frutas e tal, mas nem agradece a Deus. Os demônios adoram esse lugar. Os demônios até gostam de algumas igrejas. Gostam de algumas igrejas. Algumas igrejas onde eles não são incomodados. Algumas igrejas que eles chegam, assistem o culto, bate papo e vão embora. Nada acontece. É por isso que aqui, quando as coisas partem para este nível, alguém tem que cair no chão, para alguém ver, olha, aqui está acontecendo. Tem que cair. Mas há lugares onde ele assiste o culto, bate palmas. Na hora que diz, olha, vamos adorar o Senhor com palmas, eles batem palmas, estão lá. Eles se ajoelham até, eles suplicam ao Senhor. Jesus perguntou qual era o nome dele, legião, porque somos muitos. Ou seja, uma legião são 6.000 soldados, a legião romana, 6.000 soldados, 6.000 demônios. Jesus atendeu, olha só, gente. Jesus atendeu ao pedido dos demônios. Você nunca tinha visto essa mensagem por este ângulo. Jesus atendeu aos pedidos dos demônios. E eles foram para os porcos. Coitado dos porcos, não sabiam nadar. Porcos não nadam. Porcos só gostam de lama. É a natureza dele. Mas o desobediente é assim mesmo, é semelhante a um porco. O desobediente, radicalmente desobediente, é semelhante a um porco. O porco você pode pegá-lo, dar o maior banho, usar o perfume mais caro que existe no mundo, colocar, se é uma porquinha, colocar uma fitinha rosa no pescoço, colocar uma roupinha nela, deixar toda prontinha, solte.
E para onde ela vai? Para a lama. Assim é o desobediente. Por mais que se fale, por mais que se diga, ele está sempre querendo uma coisa: a lama. O lugar onde ele pode dar vazão à sua desobediência. O salmista disse, e a gente entende no texto, que o inferno não foi criado para o homem. O diabo e seus anjos foram alvo do inferno. Mas a Bíblia diz que para lá vão todo aquele que se esquece de Deus, todo aquele que abandona Deus, todo aquele que são desobedientes. Duro essa mensagem, não é? Eu estou querendo salvar a sua alma. Eu estou querendo que você se conscientize que não basta a mamãe orar, papai orar, fulano orar, não basta você aparecer numa igreja o dia que você achar por bem, não basta você fazer parte de um ministério qualquer, não basta. A única coisa que me levará aos céus, levará você aos céus, é a obediência. Se eu não for obediente, bye, vou para o inferno. Você, desobediente, vai também. E a única forma de fugir do inferno é obedecer. O quê? A palavra do Senhor. Você quer isso? Então tome uma decisão. Tome uma decisão já, agora. Saia desse seu pedestal de saber achar que sabe tudo, que é dona de tudo e que tudo para você está tudo perfeitamente bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Saia disso. Saia disso. Você sabe perfeitamente que você não obedece. Você sabe. Você sabe que você não obedece. A palavra de Deus manda nós sermos santos e você não busca a santidade. A palavra de Deus manda nós amarmos e você não ama. A palavra de Deus manda nós sermos servos e você não é. A palavra de Deus manda nós pregarmos e você não prega. A palavra de Deus manda nós gerarmos vida e você não gera. Afinal de contas, quem é você, hein? Tudo bem? Aquele que quer ser um servo de Deus se encontra nesse estado de lástima, mas quer mudar. Chegou a sua hora. Fique de pé. Nós queremos orar por você. Chegou a sua hora. Chegou o seu momento. Não adianta você se esconder. A segunda pessoa que eu quero ver. A primeira eu já vi. A segunda eu quero ver. Não adianta você se esconder. Os olhos de Deus são como chamas de fogo. Não adianta você esconder. A terceira, quero ver a quarta, porque a terceira eu já vi. Os olhos de Deus são como chama de fogo. Não adianta você se justificar e dizer, eu saí da igreja por causa disso, por causa daquilo. Foi por causa do pastor, por causa da irmã, por causa do irmão. Mentira! Você abandonou o Senhor porque você não amou o Senhor. Se você amasse o Senhor, você daria a sua vida por Ele. Você morreria por Ele. Você abandonou porque você não... A quarta eu já vi, eu quero ver a quinta. A quinta pessoa que quer Jesus nesta noite. A quinta pessoa que quer o Senhor nesta noite. Vamos lá. Este é o seu momento, é a sua hora. Essas pessoas vão se dirigindo aqui para frente. Obreiras já deveriam estar ajudando. Vão se dirigindo aqui para frente. A quinta pessoa, onde está a quinta pessoa? Existe mais pessoas aqui. Existe. Existe mais pessoas. Olha só, se você quer se enganar, pode se enganar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. O diabo pode aparecer hoje para mim e dizer, vou te matar, como muitas vezes ele disse. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou dar gargalhada na cara dele. Vou dizer, olha só.
Eu vou rir da cara dele. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer por que eu vou rir da cara dele. Porque a minha vida está oculta em Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Já vi mais uma pessoa. Onde está a sexta? A sexta pessoa, onde está? O apóstolo São João, ele escreveu dizendo o seguinte, que quem é de Deus não vive no pecado. Quem é de Deus não tem prazer no pecado, e o maligno não lhe toca. O maligno não pode tocar em quem é de Deus. E se você tem prazer no pecado, se você prefere o pecado, o maligno vai lhe tocar. Vai lhe tocar. E não adianta você chorar, não adianta lamentar, porque se você virar as costas para Deus, Deus virará as costas para você também. É dura a mensagem, né? É dura, mas é a mensagem que te leva para o céu. Onde está a sexta pessoa? Ainda tem gente. Ainda tem gente. Onde está a sexta pessoa? Hoje é dia de pisar na cabeça de Satanás. Hoje é dia de pisar na cabeça do diabo. E se eu fosse você, faria isso. Faça isso antes que ele pise na sua. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ou você se levanta para pisar Satanás, ou Satanás vai lhe pisar. E ele não vai ter piedade de você não. Ele não vai ter misericórdia de você não. Esta mensagem que estás ouvindo é pela vontade de Jesus. Está vindo mais duas pessoas, mais três. Mas tem pessoas desse lado aqui, ó. Aqui na minha esquerda tem pessoas. Eu quero pisar na cabeça de Satanás hoje, mais uma vez. Jesus está ao teu lado neste momento. Te quer livrar. Escolha hoje a quem servais. Escolha hoje. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: a sua escolha fará toda a diferença na sua vida. Está vindo mais um, mas ainda tem mais. Ainda tem mais. Quero pisar na cabeça dele hoje. Hoje é dia de salvação. Ainda tem mais. Há um detalhe. Eu vou ordenar que quem tiver possuído, quem tiver com demônio aí, para ele se manifestar, hein? Vou ordenar. E se tiver, vai se manifestar. Estamos te esperando. Estamos te esperando. Estamos te esperando. Glórias a Deus. Eu queria ver a 10ª pessoa. A 10ª pessoa. Para a gente orar. A 10ª pessoa para a gente orar. Entrega a Jesus seu coração.
Jesus está ao teu lado neste momento, te quer livrar. Lá vem a 10ª. Venha Jesus te entregar. Sim, Jesus te ama, Jesus te chama. Vem, filho meu, como estás? Vida eterna quero te dar. Igreja de pé, igreja de pé, igreja de pé. Vamos pisar a cabeça do inimigo. Vamos pisar a cabeça do inimigo. Vamos libertar essas vidas agora, vamos. Estenda as mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, mande agora o teu poder sobre estas vidas. Mande, 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 mande o teu poder. Mande o teu poder sobre essas vidas agora, Senhor. Mande, mande. Todas aquelas que estão oprimidas, que sejam livres agora. As possuídas, todos os demônios, em nome de Jesus eu ordeno, saiam, 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 saiam em nome de Jesus. Essas pessoas estarão livres a partir de hoje. A partir deste momento, elas estarão livres para te servirem, para fazerem a tua vontade. Senhor, coloque agora o teu Espírito, o Espírito Santo nesses corações, o Espírito de vida nesses corações. Coloque agora, Senhor, coloque agora, coloque agora, e escreva esses nomes no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero que vocês olhem para mim agora. Por favor, olhem para mim. Senhores, glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Senhores, de nada adiantará a vinda dos senhores aqui se vocês não colocarem aí no coração o desejo de mudarem de vida. Vocês têm que tomar essa postura. Vou mudar de vida, vou ser uma pessoa diferente. Vou agradar a Deus, vou fazer a vontade de Deus. Aqueles que estão se dando ao pecado, dizer consigo mesmo, não vou pecar mais, vou estar servindo ao Senhor. Aí as vossas vidas mudarão. Porque vieram aqui, mas se continuarem a fazer as mesmas coisas, vocês não terão a proteção do Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte, como Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Amém, queridos?